Semana passada eu coloquei no Instagram do canal do Erd uma enquete para vocês decidirem sobre qual filme eu faria uma análise aqui no YouTube. Chegou a hora de falar sobre um dos melhores filmes do ano passado, Coringa. Vamos analisar a sua real capacidade de influenciar a violência através dos aspectos técnicos da linguagem cinematográfica e analisar um pouco os seus contextos políticos e sociais. Coringa conta de maneira completamente afastada das estruturas dos filmes de heróis a construção de um cidadão ruim a partir das influências de uma sociedade corrompida. Arthur Fleck, personagem interpretado de maneira perfeita por Joaquin Phoenix, é um homem que caminha pelo lado oposto e estereotipado dos vilões. Se ele não fosse a representação de uma figura amplamente conhecida, talvez as percepções geradas na época do seu lançamento fossem um pouquinho diferentes. Grande parte do debate na época que o filme foi lançado foi sobre o potencial do filme em inspirar uma onda de violência nos jovens pelo mundo por nos fazer simpatizar pelo seu protagonista. Mas convenhamos que o público é muito mais capaz de discernir a diferença entre comentários sociais e incitação à violência do que alguns especialistas acreditam. Apesar de ser um material originário dos quadrinhos, Coringa se preocupa em mostrar como o mal se manifesta em um mundo real do que explorar as estruturas vilanescas das revistas em quadrinhos. Coringa trabalha com exatidão a controvérsia e hipocrisia narrativa de suas representações de violência, expondo uma sociedade que quer sim admirar uma violência estilizada, mas na sua maioria não quer refletir sobre o seu papel na criação de pessoas que a cometem. O Coringa ele reflete uma condição social ou no final ele ajuda a reforçar uma condição social já existente? Através da linguagem cinematográfica do filme, nós não chegamos a ser incentivados a gostar ou simpatizar por Arthur. Técnicas de filmes que incentivam o público a se identificar com o protagonista ou com seus personagens possuem, por exemplo, o uso de cenas em ponto de vista, os close-ups, o que acontece raramente aqui. Ao invés disso, vemos o protagonista muitas vezes através de uma variedade de superfícies distorcidas, como as janelas, ou espelhos, ou até as telas das televisões. Fisicamente, também não somos influenciados a gostar de Arthur. Sua forma magra se contorcendo enquanto dança, seus machucados, seu nariz escorrendo, a sua maquiagem de palhaço granulada, a sua risada derivada de um distúrbio mental. Essa é uma figura que, se a gente parar para perceber, nós temos na verdade a tendência a querer se afastar dela, a não querer replicar ou se aproximar. E é aí que o roteiro demonstra toda a força da sua controvérsia, pois ele gera uma profunda hipocrisia em certos apontamentos que o filme sofreu. Um filme que contém muito menos cenas de violência e morte do que qualquer filme do Tarantino, por exemplo. Certamente que há momentos em que sentimos uma pena da situação do protagonista, o que nos move a condenar as condições sociais que contribuíram para o seu desenvolvimento como uma pessoa ruim. E isso é o que causa uma quebra da fácil distinção do que é bom e do que é mal, o que é muito fácil de ser entendida nos filmes da Marvel, por exemplo. O problema com a narrativa de heróis e vilões é justamente essa falta de responsabilidade exigida ao espectador. O que é mal, nasce mal e pronto. Arthur ele é mal, ele é feio, é cínico, mas é assim a Gotham retratada por trás dos esquemas de Thomas Wayne para subir ao poder. É assim o mundo em que ele vive, um mundo cuja desigualdade e crueldade em relação aos mais vulneráveis encontra ecos com a nossa sociedade, com o nosso mundo. Muitos chegaram a condenar o filme, e talvez muitos que ainda forem assistir cheguem a essa mesma conclusão, por conta do filme ter uma elevação maldosa, egoísta e narcisista de um homem ruim a um estado de poder. O mais incrível é que, no meu meio de convívio, as pessoas que conversaram comigo e criticaram o Coringa dizendo que era um filme ruim, foram justamente as pessoas que votaram em alguém parecido com ele. E isso me fez pensar em uma coisa. Seria Coringa um real motivo de crítica por incentivar uma violência? Ou uma exposição da forma como algumas pessoas conseguem o poder através da incitação do ódio e da violência, igual a gente conhece alguns por aí? O protagonista sofria de um distúrbio mental, mas ele não era um homem necessariamente mau. Ele foi moldado por uma sociedade que abandonou os que mais precisam de ajuda, uma sociedade que colocou os lucros antes das necessidades das pessoas. Uma sociedade que você conhece. Mas é aí que entra a piada final do palhaço. A piada justamente sobre a classe dominante, especificamente sobre a família Wayne, cuja busca pela riqueza e poder em detrimento da classe trabalhadora cria as condições que levam à sua própria morte.
Coringa é um filme tecnicamente impecável, com uma atuação já marcada na história e vários subtextos prontos para discussões, teorias sobre o seu desfecho, além de ser um entretenimento de alto nível, caso você só queira assistir um bom filme sem precisar pensar em muita coisa. Nota 10. Segue a gente lá no Instagram, @canal do Erd. É isso aí, até o próximo vídeo.